Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o historiador, professor e cientista político Golbery Lessa, que nos faz uma reflexão aqui sobre a história do ódio no Brasil. E aí eu abro um parêntese agora para contextualizar essa história do ódio no Brasil, que se manifesta por meio das redes sociais, do segmento político, empresarial, da sociedade como um todo, fazendo uma alusão ao que acontece em nível mundial. Partidos de extrema-direita estão conseguindo espaço na Europa, agora mesmo nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, que agrega sobre ele, no entorno dele, justamente as representações políticas mais conservadoras, e já deu agora a demonstração maior como essa intolerância aos muçulmanos no mundo. Aliás, em alguns países que são do interesse dos Estados Unidos, classificá-los assim, porque há outros países que têm a sua origem étnica muçulmana e não teve vetado o direito de entrar nos Estados Unidos. Como o senhor vê essa conjuntura internacional? Bem, essa questão no nível mundial tem relação com a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim levou a uma fragilização da esquerda na Europa, na América Latina e em outros continentes. E essa fragilização da esquerda, principalmente da esquerda mais socialista, mais marxista, ela gerou um espaço muito amplo para o crescimento da extrema-direita. Como não há espaço vazio em política, se você não tem uma esquerda socialista, você vai ter um espaço aberto que vai ser ocupado por alguém. Por outras tendências. Seja o centro, seja a direita, seja a extrema-direita. No caso da Europa, houve o crescimento da direita e também da extrema-direita nos últimos 15 anos. E de uma maneira muito séria. E se aproveitando de uma série de problemas que a esquerda socialista ela tratava no passado, que era a questão do desemprego, que era a questão das políticas públicas em geral, que era a questão do empoderamento dos movimentos sindicais, dos movimentos populares. Então, a extrema-direita pegou o discurso, parte do discurso, parte das preocupações da esquerda e transformou para o seu próprio discurso, baseado no ultranacionalismo, na ideia de que o estrangeiro é quem tira o meu trabalho, o meu lugar, e também na ideia de que o importante não é a democracia, o importante são os salvadores da pátria, são os homens carismáticos, né? Como Trump e como outros, que vão nos guiar para o caminho do que seria o bem. Não é um tanto contraditório, se a gente for avaliar a evolução social, ter que retroagir, ou é uma demarcação histórica? Cíclica, digamos assim. A história não é sempre a história do progresso. A história ela também evolui. Então, isso foi uma involução histórica que aconteceu. A história humana ela é diferente, o tempo da história é diferente do tempo cronológico, que não volta atrás. Mas as relações sociais, as instituições, elas podem evoluir. E aconteceu isso claramente na Europa e está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares. A vitória do Trump nos Estados Unidos é claramente uma involução da sociedade norte-americana, com impactos no mundo inteiro. Pois é, impactos gigantescos, não é? Porque o mundo está de olhos abertos e a cada semana se surpreendendo com as medidas, não é? Retroagindo em acordos internacionais, em tudo que pode conduzir à paz mundial, não é? Sim, com certeza. Agora, o quanto ele vai poder fazer vai depender da relação entre ele e o Congresso e os interesses do capitalismo norte-americano, né? Eu acho muito difícil que o capitalismo norte-americano vá trazer suas fábricas da China de volta para o solo americano. Até porque é bem mais barato. Pagar 10 vezes mais do que paga na China. Certamente, com a mais-valia mais baixa que se pode ter, não é, em termos de valores no mundo, não é? Então, o projeto dele, por mais que seja assim, assustador, na medida que ele teve a maioria dos votos, pelo menos no colégio eleitoral americano, por mais que seja assustador, eu acredito que a gente deve contar
com a própria sociedade norte-americana para, digamos assim, diminuir o estrago que ele vai querer fazer. No plano... Inclusive aquela marcha fantástica das mulheres. Das mulheres, exatamente. Foi uma resposta, assim, à altura. À altura. Certamente, à altura. E as mulheres, historicamente, têm sempre saem na frente das grandes mudanças. Elas são da vanguarda, eu Revolução poderia Francesa, dizer. a Revolução Russa sempre começou com as mulheres. Com as mulheres, certamente. E aqui no Brasil, essa questão da guinada que deu no plano mundial, como a gente pode classificar aqui no Brasil? O que é que acontece num Congresso que está aí muito vulnerável às pressões, não é? Como também em meio às denúncias, delações da Operação Lava Jato, está todo mundo muito, digamos assim, muito em dúvida sobre o que vai acontecer. O fato de ter um ministro indicado pelo presidente Michel Temer não me parece assim que é alguém que é meu lá na Suprema Corte. Com certeza, assim, é tão claro isso, né, que dificilmente alguém pode contestar, a não ser o próprio governo que está no papel dele de tentar arranjar uma justificativa ideológica para essa manobra que ele fez. Agora, no que se refere aos outros temas, eu queria sublinhar duas coisas. Primeiro, a situação política brasileira atual, ela foi gerada essencialmente por um erro estratégico de quem tinha maioria no pensamento progressista e na esquerda brasileira, que é o Democrático Popular, que é o PT, a CUT e outros setores que são, digamos assim, mais hegemônicos na esquerda brasileira. Houve um erro fundamental nos governos Lula e esse erro fundamental gerou o problema que a gente está tendo agora. Qual foi o erro fundamental? Imaginar que modificações progressistas no Brasil, como a reforma agrária, como a reforma da imprensa, com a melhoria da democratização da imprensa e outras, poderia ser feito através de uma aliança com o PMDB. Né? A ideia de que vamos nos aliar à elite, que sempre foi retrógrada, e ela vai nos deixar nessa aliança fazer as transformações essenciais. Assim, isso foi um erro total, porque nem as transformações foram feitas. E, ao mesmo tempo, todo esse cabedal e essa esperança que foi criada em torno dos governos Lula, ele foi perdida. Foi perdida tanto pelo desgaste interno do próprio PT e de outros setores dessa linha, como pelo fato de que a população em geral se desconectou desse projeto. Pois é, e tem um outro aspecto também relacionado a essas culpas, não é? Pela situação que aí está. O fato de o PT ter deliberado, digamos assim, enquanto partido, que uma elite do partido comandasse o país em detrimento do que a base dissesse. Enfim, isso também colaborou? Claro. Na verdade, um partido que foi criado para ser um partido de novo tipo, segundo ele mesmo dizia, e para ser um partido que ouvia as bases e que era democrático, passou a ser um partido muito parecido com os outros. Perdeu a sua essência, Perdeu né? a sua essência, passou a ter uma cúpula que se reproduzia, que estava sempre nos cargos principais do governo e passou a se desconectar da sua base. Inclusive os movimentos sociais, eles simplesmente deixaram de existir. Isso foi um erro também do partido, a não colocar os movimentos na condição que eles teriam de estar até hoje, né? Desde que mais lideranças foram cooptadas a cargos e desarticulou completamente o movimento, a base do movimento sindical e popular. Houve um apassivamento dos movimentos sociais e sindical. E esse apassivamento gerou digamos assim, o espaço que a direita necessitou para crescer. Inclusive a extrema-direita. Hoje no Brasil você tem 10% de intenção de voto num candidato de extrema-direita, que é o Bolsonaro.
10% de intenção de voto num candidato desse é um perigo enorme que o Brasil passa, né, que a sociedade brasileira está expressando. 2016, nas eleições municipais, que reflexão podemos fazer sobre o resultado das eleições que tem como parâmetro, justamente vai ser o parâmetro para as eleições de 2018? Justamente, se olharmos para as eleições municipais, nós vamos ver um recuo radical da esquerda, dos setores progressistas em geral e da esquerda em particular, e a ampliação do espaço do centro-direita, da direita e da extrema-direita. Isso prepara uma eleição de 2018 ainda mais problemática para a esquerda enfrentar. E odiosa também, né? Sim, você imagine, se o Lula conseguir ser candidato, se ele não for pela justiça, for impedido pela justiça de ser candidato, ele vai ser um candidato sem aliança ao centro e à direita, sem um PMDB para garantir votos em várias regiões do país, sem financiamento empresarial. Né? Então, vai ser e com um tempo de televisão muito mais reduzido do que o seu adversário, ou seus adversários. Portanto, as possibilidades do Lula vencer a eleição são muito pequenas. Mesmo que ele vença as eleições, como será um novo governo Lula? Que aliança o Lula fará para governar? As mesmas que fez? Incorrer nos mesmos erros. É uma questão decisiva. Mas o senhor acredita que até 2018, quando ocorrerá a eleição geral, a eleição para governos, presidente e também para deputados, das bancadas estadual e federal, o senhor acredita que até lá a Operação Lava Jato vai ter o fôlego de manter essas candidaturas? É difícil saber, né? Assim, pelo que eu já estudei da história da elite brasileira, eu diria que a elite vai tentar prender o Lula. Vai tentar prender o Lula para evitar essa possibilidade, esse risco de uma candidatura dele ser vitoriosa apesar de tudo. O senhor acredita que uma possível candidatura de Lula pode ser vitoriosa dentro desse contexto? Eu acho muito difícil que ela seja vitoriosa, mas é uma possibilidade e a elite não vai querer essa possibilidade. Ela fez tudo para derrubar a Dilma, né? Passou por cima da lei para derrubar a Dilma, porque agora ela vai dar de mão beijada a possibilidade do PT voltar. Quando o PT não mais interessa a ela, agora ela quer um governo puro sangue, neoliberal, sectário, delirante, um neoliberalismo delirante o governo Temer é. O senhor acredita que essas reformas que estão mexendo com direitos dos trabalhadores brasileiros vai se manter? Haverá a ambiência política favorável em meio às investigações da Lava Jato para manter o curso dessas reformas? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma decisão dos grandes grupos monopolistas nacionais, lobistas, de trilhar agora por um caminho de destruição dos direitos sociais dos trabalhadores, da aposentadoria, da CLT, inclusive diminuição dos direitos políticos também. Mas é impressionante que a população está anestesiada em relação a isso. Não se vê nenhuma mobilização na esplanada dos ministérios, nem no Congresso, nada praticamente. Por dois motivos. Primeiro, porque as ditas reformas, elas ainda não chegaram no cotidiano. Né? Por exemplo, a PEC que congela os gastos por 20 anos, para quem tem um certo conhecimento, dá para entender. Mas quem está no cotidiano não vai entender até que isso chegue no hospital, na escola. Então, não vai ser imediatamente que a pessoa vai responder. Porque é a classe popular que vai sentir o efeito dessas... Não vai ser a classe média, que tem seu plano de saúde, que tem os filhos na escola particular. É verdade. Quem vai sentir, de fato, é a classe popular. E aí, será que a gente vai ver a inversão? Em vez de a classe média batendo panelas, a classe popular vai bater? Se tiver lideranças que apresente um caminho, ela vai bater panela. Assim, o povo não vai se mobilizar se não tiver lideranças que o façam.
Então é necessário, por exemplo, uma autocrítica da CUT, do PT, dos movimentos sociais, para um novo rumo, não mais para um rumo da conciliação que sempre propuseram. E dos outros grupos políticos também. Assim, o povo não vai se mobilizar sozinho na rua, e se fizer isso sozinho na rua, sem projeto, sem liderança, vai ocorrer algo análogo que ocorreu em 2013. Em 2013 a gente teve um vulcão próximo de uma revolução no sentido da massa que estava na rua, mas você não tinha um projeto alternativo. E o fato de não ter um projeto alternativo acabou gerando um pouco o contrário. 2013 acabou facilitando os grupos de direita se desenvolverem. Criou uma base favorável. Sim, grupos de extrema-direita e esses grupos de classe média conservador surgiram ali, se consolidaram em 2013. Então, as perspectivas são sombrias nesse sentido. Não existe na história nenhuma conjuntura fechada. Tanto existe dificuldades, mas as dificuldades também aparecem junto de oportunidades. Há oportunidades, né? De repensar o Brasil, de repensar a forma de fazer política, de repensar a forma de ter a relação entre movimentos sociais e partidos políticos. Uma série de oportunidades de reflexão e de unidade dos progressistas também se abrem. Sobre essa questão da unidade dos progressistas, a gente conversa no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já.